Direto para a entrevista com o nosso convidado hoje aqui, engenheiro civil Breno Queiroga, secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de Mossoró e pré-candidato a governador do Rio Grande do Norte. Breno, seja bem-vindo ao Deu Play, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Arthur, boa noite, Roger, Henrique, meu amigo Janiel que está aqui. Um abraço também para a Aline que está escutando o programa agora, várias pessoas pedindo um abraço aqui, audiência incrível do programa. Eu sou um ouvinte assíduo do programa. Muito obrigado pelo espaço, em estar podendo divulgar a nossa pré-candidatura no Deu Play. Obrigada, boa noite. Muito bom. Breno, você foi candidato a governador em 2018 e agora novamente se lança pré-candidato. Qual é a avaliação que você faz desses 4 anos em que você se colocou à disposição do Estado, viu aí todo o transcorrer do governo Fátima Bezerra e agora novamente como pré-candidato? Verdade, Arthur. Em 2018, 106 mil pessoas saíram de suas casas de graça para votar em Breno Queiroga, né? E lá a gente lembra, Arthur, você viu isso de perto, foram 40 dias de caminhada, né? Eu assumi a candidatura, faltando pouco tempo para a eleição, período curto. Naquele período lá, era apenas o mandato do deputado Kelps na Assembleia Legislativa. Hoje o nosso grupo triplicou de tamanho, né? Nós temos hoje a segunda maior bancada da Assembleia do Estado, com Cristiano, com Eliabe, com Kelps, fazendo uma oposição séria. Temos o prefeito da maior cidade do interior do Rio Grande do Norte, temos o nosso prefeito Alisson Bezerra, lá de Mossoró, o Fernandinho em Acari, o Luiz em Macharanguape, que se afastou agora para ser candidato, né? Está pré-candidato a deputado. Enfim, o grupo aumentou muito de tamanho. E a gente mantém o nosso projeto, né, um projeto para desenvolver o Rio Grande do Norte, para modernizar a máquina pública do Rio Grande do Norte, tornar a máquina pública mais eficiente. E nesse cenário, eu vou pegar até um fato que vocês estavam relatando agora aqui, a questão do Antenor negociando aí com os policiais civis. Nesse cenário a gente já viu de partida que a governadora dizia uma coisa e que começou a fazer outra. Lá no início da gestão de Fátima, que ela sempre disse que era uma crise muito grande, que tinha pouco dinheiro e tudo mais, ela já deu de imediato um aumento de 16% para os procuradores, que o vice-governador dela inclusive é procurador, e para os auditores do fisco. Em um momento que se dizia uma crise muito grande, em um momento que existia 1 bilhão de folhas atrasadas no Estado, e ela deu um aumento exatamente para a categoria que mais ganhava dinheiro no Estado e que mais ganha até hoje. A elite da elite do servidor público do Estado do Rio Grande do Norte são os procuradores e os auditores, né? E a gente já viu ali que aquela história que ela dizia que ia trabalhar pelo povo, que ia ajudar o povo, ela já sinalizou o contrário nisso aí. Nessa caminhada abriu uma brecha para toda essa confusão que a gente está vendo, uma greve em cima da outra, todo mundo chateado, todo mundo revoltado, e com razão, viu? E com razão. O jeito de negociar da Fátima é muito eu acho que ela trata muito mal os servidores. Ela deixa essa corda esticar. Ela sabia que não ia poder deixar esse povo sem receber esse dinheiro. Esse dinheiro está incorporado no salário deles há quanto tempo? Como é que ia cortar esse salário? E deixar esticar a corda até torar nesse ponto, até começar uma greve, tem que sentar e conversar com o servidor. Até porque Fátima, Georgia e Arthur, Fátima, ela vive uma realidade, um momento muito diferente no estado do Rio Grande do Norte. Quando eu fui candidato, em 2018, eu fiz um projeto para o estado. E naquela época eu fui analisar o orçamento do estado, ponto a ponto, gasto a gasto, receita a receita. E nós tínhamos lá a informação muito clara, nos últimos 4 anos, que a receita do Rio Grande do Norte era algo em torno de 10 a 11 bilhões de reais. No primeiro ano do governo anterior foi 10,5, no segundo ano 10,1, no terceiro ano 10,5, de novo 10,4, e no quarto ano, no último ano da gestão anterior, em 2018, quando eu era candidato, quando a Fátima era candidata, o Carlos Eduardo, o Robson, a receita foi de 11,1 bilhões de reais. Então eu sabia que eu tinha algo em torno de 10 a 11 bilhões para resolver o problema do Rio Grande do Norte. Fátima vive uma realidade totalmente diferente. Por quê? Porque já no primeiro ano de gestão de Fátima, a receita saltou para 14 bilhões. Teve um aumento real, descontado a inflação que foi de 4% naquela época, de 3 bilhões de onde vieram esses recursos? Já daria, para você ter ideia, para pagar 3 vezes aquela folha que estava em aberto do ano de 2018. E esses recursos vieram de onde? Esses recursos vieram do aumento da arrecadação do Brasil, do crescimento do país. A maior parte deles é FPE e ICMS. E depois, com a pandemia, o impacto econômico nas contas públicas? E aí começou públicas. A pandemia, começou a história lá em 2019, 2020. Quando foi em 2020, Georgia, saltou ainda mais. Cresceu mais 880 milhões de reais, descontando a inflação, cresceu aí cerca de 3,5 bilhões comparado com 2018, que era o orçamento que a gente tinha como padrão para governar o estado do Rio Grande do Norte. E aí foi passando o tempo, chegou 2021 e o nosso orçamento saltou para 17 bilhões de reais.
descontando a inflação que foi de 10%, uma inflação altíssima em 2021, mesmo assim Fátima teve 12 bilhões a mais para governar o estado do Rio Grande do Norte durante esses 3 anos, se comparado com 2018, já descontando a inflação de 4% de 2019, 4% de 2020 e de 10% em 2021. Eu estou arredondando os percentuais, mas é bem pertinho disso aí. E aí ela teve 12 bilhões a mais. Daria para ter pago já no primeiro ano o salário que estava atrasado de 1 bilhão, dava para pagar 1 bilhão do aumento da folha dos professores, dava para ter tratado melhor os servidores da segurança pública e dava para ter feito muita coisa no nosso estado. Mas infelizmente, é por isso que eu estou pré-candidato, a gente não viu nada disso acontecer. Você não vê uma estrada no Rio Grande do Norte, você vê o Valfredo do mesmo jeito que sempre foi, você vê o Tarcísio Maia do mesmo jeito que sempre foi lá no Oeste. Você vê as escolas 2 anos fechadas e não fizeram um plano de manutenção dessas escolas. Hoje em dia existem contratos extremamente modernos e céleres para se fazer isso. O estado do Rio Grande do Norte não tem sequer um plano de manutenção para as escolas. E aí a gente está vendo toda essa problemática no estado do Rio Grande do Norte e estamos aqui para apresentar uma pré-candidatura ao governo do estado do Rio Grande do Norte contra a governadora Fátima, com um projeto para desenvolver nosso estado, se Deus quiser, trazer muitos empregos para o Rio Grande do Norte. Breno, você trouxe dados aí do orçamento do estado, mais na linha da receita, né, de recursos extras que entraram no caixa do estado, pelo que eu entendi, não necessariamente por competência do Estado em gerir, né, o orçamento e arrecadar, mas porque recursos teve sessão onerosa, teve royalties, Sim. teve no começo do governo, teve todas essas receitas, né, inclusive sem falar das receitas provenientes da pandemia. E na linha da despesa, o governo teve um dinheiro a mais para gastar. Ele gastou bem, ele cortou receita, ele otimizou esses recursos para que eles se transformassem em serviço na sua avaliação desses 3 anos do governo. Jorge, eu vou dar um dado, esses dados que eu estou passando, vocês podem chegar agora, entrar aí, transparência, rn.gov.br, você vai ver esses dados lá, certo? Esse dado que eu vou dar eu acho que é o mais marcante. Essa semana eu vi Fátima dando uma entrevista e eu fico muito triste em ver Fátima mentindo sobre isso. Ela mente descaradamente sobre a questão do orçamento do Estado. Tanto falando que tem uma crise, que não tem, essa crise não existe, ela está trabalhando com um orçamento gigante. E além de tudo, ela falando que tinha aumentado a capacidade de investimento do Rio Grande do Norte. Eu olho isso há muito tempo. Em 2021, que o orçamento do Estado foi de 17 bilhões de reais. Se você abrir agora no portal da transparência e for lá e clicar em investimentos e clicar em obras, você vai ver que só foi gasto 136 milhões de reais. Não dá nem 1% do valor do orçamento. Então você veja que o dinheiro do estado do Rio Grande do Norte está sendo direcionado só para ações que não geram resultado para a população. O que é importante para a população? Estradas de qualidade. Nós temos cerca de 1.700 quilômetros de estradas pavimentadas no nosso estado. Para você dar manutenção, manter as faixas pintadas, cortar o mato ali da estrada, evitar que os buracos comecem a crescer, é um gasto algo em torno de 150 milhões de reais. Cadê esse dinheiro? Aí Fátima estava se vangloriando de um gasto perto de 50 milhões de reais, daquele asfalto sorrisal que faz na véspera da campanha, aqui no Rio Grande do Norte. Toda véspera de campanha tem, né? Eles passam 3 anos sem fazer nada, aí quando chega na véspera de campanha faz aquele asfaltozinho que na primeira chuva vai embora. Se vangloriando de ter gasto 50 milhões, quando na verdade ela tem que ter gasto todo ano cerca de 150 para as estradas se manterem. Aqui no Rio Grande do Norte tem cerca de 120 quilômetros de estradas muito importantes para o desenvolvimento do turismo, da agricultura, do comércio, que você, para fazer essas estradas, você gastaria cerca de 300 milhões. E não foi feito nada. E alguns estados muito importantes do oeste ali, do estado, do Seridó, do Mato Grande, enfim, em todo o nosso estado tem estradas importantes que tem um grande fluxo de veículos, mas que infelizmente são estradas muito estreitas, ruins, que você com um investimento da ordem de 500 milhões de reais, dá para você melhorar o acostamento, melhorar essas estradas. Não foi feito nada. Aí eu estou falando aqui de um dado, eu falei dessa história das estradas, só para a gente ter uma noção. Para você fazer tudo isso que eu falei, é algo em torno de 1 bilhão a 1 bilhão e meio. Em cima de um orçamento superior aí de 12 bilhões, dava para ter feito isso, para a gente atrair mais empregos e empresas para o nosso estado. Infelizmente isso não foi feito, entendeu, Georgia? A gente faz a análise administrativa, o senhor está colocando o seu posicionamento, mas na análise política, a governadora Fátima Bezerra está muito bem colocada nas pesquisas, a possibilidade dessa reeleição, ainda mais com a desarticulação do grupo opositor, do palanque do atual presidente Jair Bolsonaro, que não tem candidato ao governo. Até agora o senhor tem colocado essa pré-candidatura, a governadora Fátima Bezerra também pré-candidata ao governo do estado. Bens locais acho que a gente nem conta mais. Já desistiu. Né?
já nem conta. Como o senhor avalia esse cenário político? O fato das pesquisas darem as intenções de voto Leitura para a muito boa. governadora Fátima Bezerra? Muito bom, Georgia. A pergunta é excelente. É o seguinte, Fátima ela tem espaço de comunicação. Ela está todo dia na mídia. Ela tem espaço nos jornais. Você acabou de mostrar aí que ela estava fazendo publicidade dos governos anteriores do PT com dinheiro público. Ela tem todo dia para estar comunicando. Eu, que sou pré-candidato, estou nessa construção agora. A gente só tem esse espaço para começar a caminhar agora e mostrar o nome. E tem outros nomes, enfim, caminhando também, tentando fazer suas pré-candidaturas aí. Mas o fato é que ela tem espaço de comunicação. E a gente agora, nesse momento, a gente está cavando exatamente esse espaço para mostrar ao cidadão do Rio Grande do Norte que tem. A minha grande missão hoje aqui é bater esse papo com vocês, bater o papo com quem está assistindo aqui, mostrar nossas propostas e nossas ideias, e que o cidadão, quando ele terminar essa conversa aqui, quando passar aquela pesquisa na frente da casa dele ali, perguntando se a eleição fosse hoje, você votaria em Breno ou em Fátima, ele dizer votaria em Breno. Porque é isso que consolida uma pré-candidatura. Aí a gente começa a crescer nas pesquisas, começa a aparecer, começa a conseguir mais apoios e chega forte para a candidatura. Mas você considera que está faltando essa articulação da oposição? Eu acho o seguinte, de cara, Fátima ela perde para ela mesma, né? A rejeição de Fátima, a reprovação do governo dela é praticamente a mesma aprovação. Ela, até pouco tempo atrás, as pesquisas variam, mas a reprovação dela é maior do que a aprovação, até pouco tempo atrás. É aquele mesmo cenário de Mossoró que a gente viu lá, que Alisson foi lá e ganhou. Né? A gente viu que Fátima estava que Rosalba estava na frente, que estava bem ali nas pesquisas, mas ela tinha uma rejeição altíssima, o povo estava querendo mudar. Só que não tinha aparecido o nome ainda, e apareceu o nome, Alisson já estava na caminhada, só que o povo não tinha visto. E aí o povo começou a ver, e aí o Alisson foi crescendo, e o povo dizendo, não cresce não, vai ser vice de alguém. Foi lá e ganhou a campanha e está lá fazendo uma grande gestão em Mossoró. Outros exemplos desse aconteceram no Brasil, dá o exemplo do Romeu Zema, lá em Minas Gerais, que é um exemplo interessantíssimo, que não aparecia nem nas pesquisas, ganhou com 70% dos votos. Porque o cidadão agora, ele está em casa, ele está voltando do trabalho cansado, tem que organizar as coisas, ele não está muito focado na política. Quando vai chegando perto, cada vez mais, ele vai se interessando e vai procurando os nomes. Em que momento o cidadão vai parar para olhar a política no cenário de profundo desalento até das pessoas com a política, de polarização radicalizada que afasta muitas pessoas? Em que momento, Breno, você acha que as pessoas vão realmente olhar com olhares de ter, porque a informação é disponível, né? Ela está muito fácil, eu acho assim, mas a pessoa precisa querer aquela informação. Em que momento você acha que vai acontecer isso? O histórico, assim, que a gente conhece das outras campanhas, começa a olhar mais nos três meses antes da eleição, aí no mês da eleição ele começa a escolher o candidato, e tem muita gente que escolhe na última semana. No dia, né? Você veja que eu dobrei a votação na última semana de eleição, com alguns debates que a gente participou naquela época, né? Então a ideia é essa, sabe, já está bem posicionado, é deixar muito claro o que a gente deseja para o Rio Grande do Norte, quais são os nossos projetos, quais são os caminhos que a gente tem para melhorar o nosso estado, para o cidadão ir conhecendo, e naquele momento, diz, rapaz, eu tenho escutado esse rapaz, às vezes por outro eu assisto ele, quando ele passa ali na Jovem Pan, ali no Deu Play, outro momento eu escutei, gostei, vou votar nele, vou qual a sua experiência administrativa, Breno? Pergunta excelente também. Eu já fui prefeito de uma cidade do nosso estado, eu já trabalhei em mais de 70 cidades como engenheiro civil, já fiz mais de 2.000 projetos públicos, Georgia, aqui para o nosso estado, e já fui secretário de Administração e de Infraestrutura de Ceará-Mirim, né, a sexta maior cidade aqui do estado, e hoje estou secretário de Relações Institucionais em Mossoró. Então, eu vivo de prestar consultoria em municípios para trazer recursos de Brasília, para fazer bons projetos de engenharia e nas mais diversas áreas da gestão pública. Então, a gente já tem uma ampla experiência nesse aspecto, tem um time muito bom. E aqui eu quero prestar uma homenagem aqui a um grande quadro do nosso time, que é o Arthur Dutra aqui, que por coincidência está aqui na bancada, estou nessa bancada com ele aqui, que é um nome excelente, um dos caras que mais entendem de ordenamento urbano do nosso estado, é um cara extremamente competente, um advogado super competente. E o Arthur, para mim, é uma referência, é um exemplo aí do time que a gente tem para botar em prática as propostas que a gente tem para o nosso estado do Rio Grande do Norte. Obrigado. Breno, você falou que hoje você é secretário lá em Mossoró, que é uma gestão que tem 1 ano, né, o prefeito Alisson Bezerra, que venceu de maneira muito hábil, né, e muito competente a eleição, venceu a ex-governadora Rosalba Ciarline, e hoje lá tem uma gestão aprovada, né, as pesquisas mostram isso. 70% de aprovação. Mas... O que é que Breno Queiroga vai trazer, além de toda a experiência de outros cargos públicos lá, dessa gestão de Mossoró, essa experiência nova de gestão no município maior, já do maior porte, sim, para o governo do estado? O Mossoró, eu hoje estou nas Relações Institucionais e é a pasta exatamente que a gente põe em prática, um dos projetos que a gente tem para o Rio Grande do Norte, que é a
construção de um banco de projetos estruturantes para trazer recursos de Brasília, com um sucesso muito bacana. Lá nós cadastramos mais de 100 propostas junto ao governo federal. Os diversos técnicos das diversas secretarias, a gente coordenou isso aí, foram feitos mais de 100 cadastros. Nós pedimos mais de 100 milhões de reais em Brasília para o município de Mossoró e com muita habilidade política, e o prefeito sempre à frente de toda a coordenação disso aí, conseguiu trazer mais de 60 milhões de reais para Mossoró. Foi a maior captação de recursos da história de Mossoró. Então, isso é só um exemplo prático de nossa forma de trabalhar do nosso time, do nosso partido, né? Outra coisa que a gente fez também, lá no início da gestão, que eu fui secretário de infraestrutura, nós implementamos vários planos de manutenção em várias unidades. São contratos arrojados, mais modernos, que dão celeridade na hora de melhorar os prédios públicos. Enfim, e tocamos muitas obras em Mossoró, botamos 26 contratos para rodar que estavam parados, mandamos mais 30 processos de licitação para rodar também. Isso é o que a gente sabe fazer na nossa vida. Na frente do governo do estado do Rio Grande do Norte, vamos ter bons nomes para fazer tudo isso e tendo conhecimento de cada parte do governo, sabendo como é que deve funcionar. Breno Queiroga, muito obrigado por sua entrevista aqui no Deu Play. Boa noite. Obrigado, Jorge. Obrigado, Arthur. Obrigado a todos que estão assistindo. Nossa pauta é essa. Fundamental colocar isso. Nossa ideia é trazer muitos empregos para o Rio Grande do Norte, desburocratizar a máquina pública, facilitar a vida de quem quer empreender, para que o nosso estado seja o melhor estado para se abrir uma empresa no Brasil.